fizestes por mim, não esquecerei jamais. Quero andar em teus caminhos, cumprir teu querer. Quero sempre ouvir tua voz e todo tempo obedecer. Como é bom pertencer a ti, Jesus. É tão bom te sentir, andar em tua luz. Teu amor me constrange e me enche de paz. O que fizestes por mim, não esquecerei jamais. Quero andar em teus caminhos, cumprir teu querer. Quero sempre ouvir tua voz e todo tempo obedecer. Pra teu louvor tu me criaste. Quero sim louvar teu nome, sentir tua unção. Pra teu louvor me transformaste. Agora Deus já ouve, teu prazer é alegrar teu coração. Como é bom pertencer a ti, Jesus. É tão bom te sentir, andar em tua luz. Teu amor me constrange e me enche de paz. O que fizestes por mim, não esquecerei jamais. Quero andar em teus caminhos, cumprir teu querer. Quero sempre ouvir tua voz e todo tempo obedecer. Pra teu louvor tu me criaste. Quero sim louvar teu nome, sentir tua unção. Pra teu louvor me transformaste. Agora Deus já ouve, teu prazer é alegrar teu coração. Quero alegrar teu coração. Teu prazer é alegrar teu coração. Quero alegrar teu coração. Meu prazer é alegrar teu coração. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.
sua voz, gemer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome e céu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Meu nome é João Paulo, eu já fui membro da Igreja Batista da Fé, alguns anos atrás, desde o início, quando se originou ali na tenda, depois teve a construção do templo, e agora eu estou retornando. Depois aí que a quarentena acabar, eu vou ter a oportunidade de conhecer todos os irmãos, alguns eu já conheço, alguns me conhecem, mas quando chegar o fim da quarentena, a gente conhece o restante do pessoal. Amém? Quero meditar rapidinho com os irmãos em um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 33. Diz assim, está escrito assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Esse texto ele diz respeito aos 3 aspectos do reino de Deus ou do reino dos céus. O reino dos céus ele existe em 3 aspectos, que é semelhança ou aparência, realidade e manifestação. Esses são os 3 aspectos do reino de Deus. Aonde que a gente encontra a semelhança ou a aparência do reino dos céus, do reino de Deus? Bom, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, a gente vai encontrar algumas parábolas. Essas parábolas dizem respeito ao reino de Deus ou ao reino dos céus, Então, a semelhança do reino a gente encontra nas parábolas. Pode observar que a maioria das parábolas, com exceção da do semeador, a primeira parábola, as demais elas vão iniciar o seguinte: o reino dos céus é semelhante a, como essa que eu acabei de citar. Então, nas parábolas, a gente encontra a semelhança, a aparência do reino de Deus, do reino dos céus. E aonde a gente encontra a realidade, ou como funciona a realidade do reino de Deus? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no verso 20 e 21, Jesus ele é interrogado pelos fariseus acerca de como havia de vir o reino de Deus, E Jesus responde o seguinte, que o reino de Deus ele não vem com aparência exterior. E nem vão dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus ele está dentro de vós. Isso é a realidade do reino. Como funciona isso? Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele fala o seguinte, que venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, todas as pessoas que
creem em Jesus Cristo com o coração e confessam a Jesus Cristo, o senhorio de Cristo sobre suas vidas com a boca, todas essas pessoas recebem o Espírito Santo, nascem novamente, né? O chamado novo nascimento, um processo da salvação. Como diz o texto de 1 Coríntios 6,17, aquele que se ajunta ao Senhor se torna um só, um mesmo espírito com Ele, um só espírito com Ele. O nosso espírito que estava morto torna a ter vida, o Espírito Santo vem, se ajunta ao nosso espírito, nos dando vida eterna no espírito e nos ligando a Deus, que é espírito. Então isso é a realidade do reino, porque o Espírito de Deus, o Espírito do reino, ele já habita em nós. Então a vontade de Deus que é feita nos céus, que a gente quer que manifeste na terra, ela já é realidade na minha vida, é realidade na vida dos irmãos. Isso é a realidade do reino. Aquilo que um dia vai se manifestar já é realidade na minha vida, na vida da igreja. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo, que obedecemos à vontade de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Isso é a realidade do reino. E a gente tem a manifestação do reino. O que seria a manifestação do reino? Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, tem um versículo que diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentaram sobre ele. Ali fala quando Cristo ele vier em glória e em poder. Todo olho vai ver. E ele vai voltar e vai instaurar e inaugurar o reino dele nessa terra aqui. O reino de Cristo, ou o reino dos céus, o reino de 1000 anos. Esses 1000 anos que dizem respeito ao reino de Cristo, aqui nessa terra, são 1000 anos sabáticos, 1000 anos de sábados que o ser humano não guardou, desde que Deus fundou a terra, né? Desde a queda do homem, de Adão em diante. Então, esses 1000 anos se referem aos 1000 anos sabáticos, os 1000 anos do reino de Cristo, quando Cristo vai reinar nessa terra, quando ele voltar. Por isso o texto de Hebreus vai falar o seguinte, que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Algumas Bíblias trazem uma versão muito mais próxima do original no grego, que diz assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. A versão King James atualizada, ela traz escrito desse jeito. Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, que são os 1000 anos sabáticos, que o homem não guardou desde a queda. Então isso vai ser a manifestação do reino, quando for o advento do retorno e da volta de Cristo para essa terra, para ele poder reinar. Vai se cumprir o que ele ensinou na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. A vontade de Deus que é feita nos céus, a vontade de Deus que já é realidade na minha vida e na vida da igreja, do corpo de Cristo, vai se manifestar juntamente com o reino dele na terra. E com vara de ferro, Cristo vai reinar esses 1000 anos e vai impor a vontade de Deus durante esse período. Então estes são os 3 aspectos do reino de Deus, do reino dos céus. Ele é semelhança, aparência, que a gente encontra nas parábolas. Ele é realidade, realidade na vida da igreja, do corpo de Cristo, na vida de todos aqueles que confessaram a Cristo e receberam vida eterna no Espírito, já realidade em nós, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Rei já habita dentro da gente. E ele vai ser manifestação no advento da volta de Cristo, quando ele voltar e instaurar o reino dele aqui na terra. Os 3 aspectos do reino, do reino dos céus, do reino de Deus. Pois bem, a salvação de Deus é uma, só que também existe em 3 aspectos, né? 3 processos distintos. A salvação de Deus ela é uma, em Cristo Jesus para o homem, só que ela é um processo que ocorre no espírito, um processo que ocorre na alma e um processo que ocorre no corpo do homem. Também existe uma tridimensionalidade na salvação, assim como no reino de Deus. E assim como em tudo, tudo no mundo da gente, ou tudo no mundo criado, na criação de Deus, ela se baseia no tripé e é tridimensional. Por exemplo, a divindade do Deus único, do Deus de Israel, é um Deus só, indivisível e único, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é um homem só, um ser humano, mas é espírito, alma e corpo. O tempo, a gente tem um tempo só, Cronos, mas ele é passado, presente e futuro. Dá outro exemplo, a gente tem um espaço em um ambiente, mas o espaço ele é altura, largura e profundidade. É um ovo só, mas é casca, gema e clara. E muita coisa no universo e na criação de Deus é tridimensional, né? Subsiste em 3 partes e uma tridimensionalidade. Assim também o reino de Deus e a salvação de Deus para o homem. É um processo que ocorre no espírito do homem, na alma do homem e no corpo do homem. Tudo está interligado.
O processo que ocorre no espírito do homem, o espírito que estava morto, e a gente torna a ter vida novamente através do novo nascimento, se dá pela fé em Jesus Cristo. Quando confessamos a Cristo com a boca, cremos com o coração, confessamos com a boca. O Espírito Santo, como eu comentei anteriormente, ele se ajunta ao nosso espírito, nos dá vida novamente no espírito e somos conectados a Deus novamente, né? O processo que ocorre na alma está em Romanos 12:2. Se chama renovação da mente, renovação do entendimento. É quando Cristo começa a ser formado em nós e não entramos aos conformes, aos moldes desse século, desse mundo, desse sistema desse mundo, mas a gente começa a andar em novidade de vida, em novidade de entendimento. Quando Cristo, o caráter de Deus, começa a ser moldado e lapidado no nosso caráter. Isso é a renovação do entendimento, é o processo que ocorre na alma do homem e da mulher. E temos um terceiro processo, que ocorre no corpo, ou irá ocorrer no corpo, que é no advento da volta de Cristo, quando os mortos ressuscitarem, ou quando todos aqueles que creem em Cristo e fazem parte do corpo de Cristo irão ter o seu corpo mortal, corruptível, cobertos de imortalidade e de incorruptibilidade. Seremos glorificados à semelhança do corpo de Cristo, isso na ressurreição dos mortos. Então esse é o terceiro aspecto da salvação de Deus, que é uma, mas que acontece em 3 etapas e 3 fases diferentes. No Espírito, que é o novo nascimento no Espírito, na alma, que é a renovação da mente, né, do entendimento, e no corpo, que vai se dar na ressurreição dos mortos. Então o reino de Deus existe em 3 aspectos: aparência, que é semelhança, realidade e manifestação. A salvação de Deus ela é uma, mas também acontece em 3 tempos ou 3 processos distintos. No espírito, novo nascimento, na alma, renovação da mente, e no corpo, no advento da ressurreição dos mortos. E também nós temos 3 ofertas chamadas ofertas de redenção, que Deus teve que dar e que Cristo teve que ser essas ofertas para poder alcançar o espírito, a alma e o corpo do homem. Em Levítico, no capítulo 1, que é o livro que ensina sobre todas as ofertas que existem na Bíblia, a gente vai encontrar essas 3 ofertas. No capítulo 1, a gente tem a oferta de holocausto. No capítulo 2, a gente tem as ofertas de manjares. E no capítulo 3, a gente tem a oferta de sacrifício. Não dá para entrar agora porque requer tempo a gente entender como que funcionam essas 3 ofertas. Mas a oferta de holocausto para alcançar o espírito do homem, santificar o homem e toda a obra de Deus foi dada na fundação do mundo. Cristo foi essa oferta de holocausto. Por isso o texto de Apocalipse vai falar que Cristo é o Cordeiro de Deus morto, imolado, desde a fundação do mundo. A gente tem a oferta de manjares ou oferta de alimentos no capítulo 2 de Levíticos. Essa oferta ela diz respeito hoje, ou se assemelha à ceia do Senhor, à mesa do Senhor, o cálice sagrado que a gente pratica hoje. Lá em Levítico capítulo 2 vai dizer que é um memorial. O texto de 1 Coríntios, né? Quando Paulo vem ensinar sobre a ceia, vai dizer que temos que fazer em memória de Cristo, também é um memorial. Então, são coisas que se referem uma a outra. Essa é a oferta de manjares e de alimentos. Hoje a gente tem como a ceia, né? O sangue da nova aliança e o corpo de Cristo. E a gente tem no capítulo 3 de Levítico a oferta chamada oferta de sacrifício, que era uma oferta oferecida pelo pecado. Oferecida fora do tabernáculo de Moisés, fora do templo de Salomão, do templo de Deus, onde Deus manifestava a presença dele. Era oferecida numa pedra não lapidada por mãos humanas, né? Como sacrifício pelo pecado. O sumo sacerdote ele oferecia como sacrifício pelo pecado dele e de toda a congregação. Cristo foi essas 3 ofertas. Na fundação do mundo ele foi a oferta de holocausto, como diz o texto de Apocalipse. Na ceia, ou na noite de Páscoa, né? Antes dele ser crucificado, ele levantou o cálice da nova aliança, né, com o puro suco da uva, sem fermento, e ele levantou o pão sem fermento, o pão ázimo, e ele falou: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue, tomai e bebei e fazei isso em memória de mim. Essa é a oferta de manjares que a gente hoje oferece em memória, ou como memorial. E a gente tem a oferta de sacrifício. Cristo ele foi essa oferta quando terminou de instituir ali a ceia, e dali ele foi para ser pregado na cruz. Ele foi oferecido na cruz como essa oferta de sacrifício pelo pecado da humanidade. E com uma só libação e uma só oblação, ele arrancou de uma vez o pecado do ser humano. Então, Cristo ele foi essas 3 ofertas, holocausto, manjar e sacrifício. E dessa maneira, Deus ele veio a remir o homem de seus pecados, né? E pela sua graça, a favor imerecida, manifesta em Cristo,
ele conseguiu aí dar vida eterna, perdoando os pecados do ser humano e santificando esse homem de maneira eterna, para que a gente venha a ter condições de se achegar a Deus no futuro e de reinar com Cristo aí durante o período do seu reino. Então, tudo gira em torno dessa tridimensionalidade. O reino de Deus existe em 3 aspectos. Ele é semelhança, realidade e manifestação. A salvação de Deus é uma, também acontece em 3 etapas diferentes. Ela acontece no espírito, na alma e no corpo do homem. No espírito, o novo nascimento, na alma, a renovação da mente e no corpo, a ressurreição dos mortos. E também são 3 as ofertas de redenção que contribuem aí com a salvação de Deus para o homem, né? E Cristo foi essas 3 ofertas, que é a de holocausto, de manjar e sacrifício. Cristo, na fundação do mundo, foi o Cordeiro de Deus imolado por Deus para santificar o homem e toda a sua criação. Na ceia ele institui a oferta de manjares, ou ele aperfeiçoa essa oferta de manjares, né? Institui na ceia do Senhor. E na cruz do Calvário ele foi oferecido como sacrifício pelo pecado do homem. Então, 3 ofertas, uma salvação, 3 tempos distintos. 1 Tessalonicenses, né, no capítulo 5, verso 23, está escrito o seguinte: que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o homem é espírito, alma e corpo. Então a gente tem uma salvação que alcança o espírito do homem, a alma do homem e o corpo do homem. Uma salvação, mas que ocorre de maneira distinta, tanto no espírito como na alma, quanto no corpo. Espero que os irmãos tenham compreendido. O assunto ele é bem mais profundo, né? Em poucos minutos aqui eu tentei abordar um pouco do que é a tridimensionalidade do plano de Deus para salvar o homem e dos aspectos, os 3 aspectos do reino de Deus, do reino dos céus. Numa outra oportunidade aí a gente vai ter tempo de conversar e debater tudo isso aí, desde a criação, o ex hemeron, a criação dos 6 dias, até a consumação de Deus no retorno de Cristo e instauração do reino de Cristo, o reino de Deus na terra. Amém? Que Deus abençoe a cada um aí, Deus abençoe a vida da congregação aí da Igreja Batista da Fé, da liderança, dos irmãos, dos membros, e vamos aguardar aí o retorno à normalidade das coisas, tá? Ansioso aí para a gente poder voltar a congregar e adorar a Deus juntos. Agradeço aí a oportunidade, Deus abençoe a cada um. Amém.